Oi, Ludi, tudo bem? Tudo bem, Cássia, e você? Tudo ótimo. Muito obrigada. É a segunda vez que eu te recebo aqui no podcast. Eu fico muito feliz quando isso acontece, quer dizer que as conversas são boas, né? Sim, com certeza, e eu feliz com o convite. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Sim, vamos lá. Então, eu sou a Ludmila Tavares, eu sou mãe de 4 filhos, sendo 2 filhos que não continuaram aqui nesse nosso plano, então eu os perdi ainda gestante, e tenho 2 filhos que vivem comigo, um de 8 anos e um de 6 anos. A minha profissão de base é odontologia, mas eu trabalho há mais de 20 anos combinando odontologia, amamentação e estudando bebês. Eu acho que é isso a minha apresentação por enquanto, a casa. Por enquanto, né? Então, o tema dessa nossa temporada é a mudança como caminho. Porque eu acho que é tão inspirador quando a gente fala de mudança no final de ano, começo de ano, porque a gente está imbuído com esse sentimento, né? O que que eu posso fazer esse ano para esse ano eu conseguir atingir os meus objetivos? E todo mundo tem como objetivo maior a felicidade, né? E como é que a gente constrói isso no nosso dia a dia a partir das nossas escolhas, a partir das mudanças que a gente faz por causa das escolhas que a gente precisa fazer. E eu queria que você contasse aqui para gente o que é que você tem feito para mudar e ser mais feliz. Eu penso que para mudar e ser mais feliz, o que eu faço é a frase que eu te disse quando eu acabei minha apresentação, que é por enquanto. Então, esta sou eu por enquanto. Por que, que eu estou dizendo isso, Cássia? Porque não dá para pensar, né, que a gente tem uma vida tão cheia de possibilidades, escolhas e tudo mais, e pensar que eu fiz uma e acabou ali, e é isso que eu sou e acabou. Não tenho mais nenhuma forma de transformar isso, ou de repensar, ou de recomeçar, ou de fazer novas escolhas. Então, acho que entender que essa sou eu por enquanto é uma das maneiras de pensar o que é que eu ando fazendo para tornar minha vida mais feliz. E pensando nisso, né, de que é sempre uma questão em movimento, é sempre uma questão para a gente pensar que não é o fim do mundo e que o fim pode ser, na verdade, um novo começo. Concretamente, o que eu fiz foi recomeçar a vida após um divórcio. Então, eu tive uma relação de 15 anos com meu ex-marido, 10 anos casada, com esses 4 filhos que eu mencionei aqui, e ninguém pensa em estabelecer, né, em topar o desafio que é um casamento, pensando, eu vou topar hoje, mas amanhã eu tiro, né, e me divorcio. Então, ao longo desses 15 anos, o meu objetivo era fazer um caminho, um trajeto, uma vida casada feliz. No meio do caminho, eu fui descobrindo que algumas coisas dificultavam essa minha meta, que era ser feliz. E aí, quando essas questões foram ficando de um tamanho que eu precisava escolher entre ser feliz, entre olhar para mim mesma, entre pensar, puxa, será que eu queria mesmo fazer A ou B ou C? Isso realmente me faz a Ludmilla que eu sou ou me faz ser melhor, me faz feliz? Quando esses desafios do casamento foram ficando maiores do que essa possibilidade de seguir sendo quem eu sou ou quem eu escolho ser, eu parei e tive que colocar na balança e pensar qual é o impacto de seguir casada
e qual é o impacto de seguir casada tendo essas renúncias importantes dos meus objetivos, das minhas metas, das questões do que eu entendia como ser feliz, do que eu entendia como ser Ludmilla, além de ser a esposa, mas de ser a mãe, de ser a filha, de ser a profissional. Então, quando tudo isso foi colocado na balança, foi o momento que eu tive que decidir em fazer de fato a mudança, em recomeçar, né? Em encerrar este ciclo para daí recomeçar. Eu digo a Cássia que esse encerrar ciclo parece sempre uma coisa com um tom negativo, mas eu sempre olho para o encerramento de ciclos como a possibilidade de começar novamente. Então não dá para começar de novo se eu não encerrar, né? E aí foi um pouco disso que, a partir da decisão, né, de encerrar o meu casamento, eu tive que ir juntando essas ferramentas para olhar e falar, bom, então o término significa isso. O término significa ter escolhido seguir com as minhas metas de ser feliz, ter escolhido ser a Ludmilla, mulher, profissional, mãe, filha, etc. E ter escolhido colocar um ponto de forma digna, né, respeitosa, não olhando para essa história numa condição ruim da vida, mas olhando para essa história como algo que me deu musculatura para seguir fazendo novos percursos, novas caminhadas, né, para poder olhar e reconectar e recomeçar. Sim, até porque também essa é uma história que faz parte, não é que você vai excluir, né? Assim, né? Encerrou o ciclo, isso aqui deixa de existir. Não, não existe essa mágica, né? Isso Exato. construiu você também, né? Construiu quem você é e até reforçou aquilo que você deseja para sua vida, né? Sim, Porque é muito assim, eu precisa ter um discernimento muito grande de saber o que é que eu quero, sobretudo o que é que eu não quero, e ainda mais o que eu não devo, o que eu não posso, né? É muito, é muito maduro isso, é muito maduro. E aí você fala, eu ia só dizer sobre o maduro que é uma palavra importante quando a gente está pensando em ciclos, né, Acácia? Porque nenhum ciclo ele é imediato e instantâneo. Ele leva um tempo até amadurecer. E sim, eu acho que essa palavra é importante porque para tomar as decisões, para escolher o A e não o B, né? Eu preciso de tempo. E às vezes a gente não se permite esse tempo, né? E é o tempo de fato amadurecer, de olhar e falar, ó, isso aqui é algo que não cabe para mim, que eu não gosto, ou isso eu gosto muito e não acontece. Então, esse tempo de amadurecimento, ele é importante para encerrar ciclos com toda certeza. é verdade. E te deixa aí mais aberta para viver, para viver, porque tudo que é precoce, né? Você ainda não, pensando na borboleta, né? Quando ela ainda não está pronta, ela não sai para voar. E aí eu queria entrar no novo ciclo, né? Que eu acho importante isso, né? Como é que está sendo esse novo ciclo da sua vida? Eu acho que para dizer do novo ciclo, vale a pena dizer que assim, eu mencionei quando me apresentei que eu tenho filhos. E eu acho que é diferente a gente ter um recomeço com filhos e sem filhos, Sem dúvida, né? sem dúvida. E Precisa de aí, mais maturidade ainda, né? não que com filhos tenha impedimentos ou dificuldades, mas é que a gente precisa envolver mais gente nesse processo de amadurecer. Então, para recomeçar a Cássia, eu precisei, junto com os meus filhos, dizer: olha, assim encerra-se um ciclo.
e encerra-se pelo motivo A, B e C, e recomeça-se desta forma. Então, eu digo que para fazer um recomeço, eu tive que não ter os meninos como confidente ou coisa do gênero, né? Mas ter os meninos junto de mim para entender que, assim, a mãe deles é também uma mulher, uma profissional, é uma filha e que vai seguir tendo outros ciclos para desenvolver. E que eles estarão, né, ao meu lado nesses novos momentos também. Então, por aqui, a Cássia, foi algo muito. O tempo valeu muito, né? Esse tempo de construir tudo isso. E foi algo que a gente construiu com muita verdade. E isso eu aprendi com um dos meus filhos. Porque talvez a gente, nesse processo de recomeçar, possa ter receio, né, de dizer, ai, como é que eu vou falar isso para eles? Será que é a hora de falar? Ai, mas eles ainda são tão pequenos, acho que eu vou esperar mais para eles entenderem. Então a Cássia me conhece, né, e sabe do que eu penso sobre isso dos bebês e das crianças pequenas. Então aqui não foi desse jeito. Aqui desde o marco zero, a gente sentou e conversou e explicou exatamente, né, quais eram os passos, o que é que estava acontecendo. Diante disso tudo, meu filho mais velho me disse: Ah, então você não vai mentir, né, mamãe? E aí eu fui colocada em xeque-mate, né? Tipo assim, não vou mentir, tô te ensinando que não pode mentir, né? E a gente tem um acordo sobre isso. Não posso fazer. E aí foi esse recomeço pautado em muita verdade, em muita transparência, em muito diálogo. E nessa condição de construção, que claro, a vida é da Ludmilla, mas eu tenho pessoas ao meu redor. Então, existe uma construção desse recomeço que também é por uma parte coletiva. Então, eu não posso dizer para você que foi, nossa, sensacional, né? Ah, Eu não tive medo nenhum. Eu achei de novo que ia ser o amor da minha vida, que eu vou casar e que eu vou viver feliz para sempre, e que é isso que é, porque eu vou estar mentindo, né? A gente vai meio com medo, né, de entrar, e é um medo, não é pelo outro, é por você mesmo. É um medo de você sentir algo que você já sentiu que não foi bom. É o medo de você passar por uma situação A ou B ou C que podia ter sido diferente. Então, não é um medo que te paralisa, mas é um medo que te lembra que não dá para pular numa piscina de cabeça, porque a gente não sabe se o fundo é raso ou fundo. mas a natureza também é tão inteligente que ela coloca um fermentozinho que se chama muita vontade de viver, né? E aí essa vontade muito grande de viver também, fala assim, vai com calma, vai com medo, mas vai, né? E aí a gente vai pisando, e eu acho que os filhos nesse tocante, né, que você falou que você trabalha com bebês, você sabe que os bebês entendem, então, portanto, crianças de 6, 8 anos, a gente não pode falar qualquer coisa, mas falando com responsabilidade, eles entendem muito bem o que está acontecendo e o que está sendo dito, e, sobretudo, aceitam muito facilmente quando eles enxergam verdade, transparência, respeito para com eles, né? É, mas tem um medo que eu acho que quando a gente é mãe, e a relação deles, né, dos filhos com essa nova pessoa que chega, né? Eu acho que esse é um medo que você fala assim, cara, e aí? E se não rolar de cara empatia, como é que a simpatia, seja lá, como é que faz, né? Eu acho que isso, Acácia, é um medo que faz a gente pensar assim, bom, como que eu vou proporcionar um encontro? Porque eu conheço as duas partes, então a gente fica no lugar de conhecer a parte filhos e a parte
novo relacionamento. Então, conhecendo as duas partes, como que eu posso fazer esse encontro ser um encontro mais respeitoso e mais, como que eu vou dizer, produtivo possível. Então, vou te dar um exemplo. Aqui, o encontro aconteceu assim. O mais novo, quando eu contei para eles, né, que a mamãe tinha então um novo namorado, que contei sobre esse namorado e contei que eu gostaria que eles o conhecessem, o que eles pensavam sobre isso, se eles gostariam de conhecer agora, se eles gostariam de esperar, como que eles pensavam em ser esse dia. O meu mais novo falou: "Ah, mamãe, eu tenho duas perguntas. A primeira é se ele joga futebol e a segunda se ele sabe cozinhar." Quando eu respondi as duas perguntas positivamente, ele falou: "Então ótimo, pode trazer ele aqui que eu tô pronto para conhecer." O mais velho, ele só falou assim: "Ah, mamãe, eu tenho só uma pergunta para você." O de 8 anos. Eu falei: "Pode falar." O mais novo tinha duas, eu já tinha respondido duas, uma estava fácil de responder agora, né? Daí ele me falou: "Eu queria saber se você tá feliz." E aí eu respondi: "Sim, a mamãe está Meu feliz." Ele Deus, falou: meu "Ótimo, então Deus. se você está feliz, ele pode vir aqui que eu quero conhecer também." Nossa, fiquei emocionada. É, Muito. mas é sobre isso, né, Meu Cássia? Quando eu digo Deus. que é um recomeço, que é óbvio que quem starta o recomeço sou eu, mas que tem uma participação coletiva, é Sim, isso. A gente precisa ter essa relação para eles entenderem que é assim mesmo, é. né? Que é desse. Que, que são esses sentimentos que estão em jogo. E aí eu fui preparar a outra parte, né? Falei, então, é o seguinte. Você precisa jogar bola e fazer um prato nesse dia. Pois é, e, né? Então eu tive aqui a conversa, eu falei de você e a resposta foi essa. A outra parte também precisa estar antenada com o recomeço, né, Cássia? E respeitar e entender qual é o momento que a gente tem da vida. Então, acho que isso é importante quando a gente faz as escolhas. A outra parte olhou e falou: "Não, tá tudo bem, deixa comigo que vai dar tudo certo." E teve o momento ali, né, de ter as respostas das perguntas dos dois sendo esclarecidas. A gente teve uma cena muito curiosa, Cássia, que foi assim: eu tinha saído com o Fábio, e aí a roupa ficou com o perfume dele. E quando eu cheguei em casa, o meu filho mais velho falou: "Nossa, você trocou o perfume, mamãe?" Eu fiz: "Não." Aí ele falou: "Esse perfume é muito bom, é de meninos ou de meninas?" Aí eu falei: "Filho, a mamãe não tá entendendo muito qual perfume que é, será que é da roupa, né, e tal." Aí ele pegou um lugar que tava cheirando e falou: "É esse aqui, ó, esse perfume aqui." Aí eu falei: "Olha, é bom mesmo, né?" E encerrei o assunto. E daí eu contei, né, pro Fábio: "Olha, ele viu seu perfume, gostou do perfume, e eu passei essa saia justa, enfim." Então, no encontro, a outra parte, que também está entendendo o momento que eu estou e qual é o funcionamento dessas escolhas, entregou para a criança o perfume de presente. E aí, a Cássia, é assim, Ai, que é sensibilidade, gente. uma É. abertura, né? É Nossa. uma abertura para essas escolhas que é dizer assim, olha, eu tô com você. É. E estar com você, e eu acho que isso é importante para as mães que recomeçam. Sim, Estar com você quer dizer estar com você, mulher, mas também quer dizer estar com você, mãe. sem dúvida. E no meu caso, com você, filha, né? Então, é estar com você integralmente. Não é se eu quero estar com você quando você é a minha mulher e a gente sai e a gente tem um momento muito legal, Sim. né? E eu acho que é isso que faz parte do recomeço e da gente amadurecer, de novo essa palavra, né? Da gente amadurecer as nossas escolhas. Eu não tenho dúvida de que se eu tivesse que fazer essa escolha há 20 anos atrás, e não pela idade, mas pelo tempo de amadurecimento e de tudo que eu vivi em 20 anos, eu não ia escolher desse jeito, né? Então,
ter passado pelo casamento, ter passado por tudo que eu passei, me faz poder olhar hoje e dizer, bom, esse eu quero, esse eu não quero. Isso eu aceito, aquilo eu não aceito. Isso me faz bem, isso não me faz bem. Isso eu aceito na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, e isso aqui eu não vou aceitar. Então, faz parte, né, de chegar ao objetivo de ser mais feliz, de mudar para ser mais feliz, poder olhar para essa escolha e colocar limites do que eu de fato quero e do que eu de fato não vou admitir, não quero. Sim, e você está falando assim, né, da importância de ter atravessado um casamento, e eu tô aqui me lembrando de uma fala que eu ouvi de uma menina de 30 anos, que ela falou: "Ah, poxa, eu não casei ainda, mas pelo menos eu poupei um divórcio", porque a maioria das colegas dela que se casaram aos 20 e poucos, com 30 e poucos estão se separando, né? E aí, mas pelo menos eu poupei um divórcio. É claro que, como você bem falou no começo, ninguém casa pensando em separar. A gente Uhum. casa para construir uma vida. Mas o casamento, ele dá, um casamento, ele dá uma bagagem muito importante na vida de uma pessoa, né? Então, obviamente, eu não desejo para essa menina que ela se case e se separe, mas nada garante com qual idade você vai casar, se aquele casamento vai dar certo, e esse dá certo entre aspas, né? Porque por um tempo deu certo, né? Eu acho que assim, Cássia, isso que você está dizendo é muito importante, porque veja bem, a gente tem na nossa sociedade, na nossa cultura, a palavra divórcio como algo ruim, Uhum, como uma ruptura de um ciclo que era para ter sido maravilhoso e feliz para sempre. uhum, Só que a gente pode olhar para o divórcio também como uma libertação. Não foi o meu caso, mas quantas mulheres a gente vê e escuta, e aquelas que conseguem falar sobre isso, dizem da violência física que sofreram, da violência psicológica, enfim, de violências que sofreram, e que o divórcio rompe o ciclo dessa violência. E faz essa mulher ter uma libertação de poder olhar que tem uma vida ali fora, que é melhor do que essa que ela está sofrendo aqui dentro do casamento. Então, culturalmente, aqui a gente tem a palavra divórcio, como você deu de exemplo, como, mas pelo menos eu poupei o divórcio, como se fosse algo ruim. É óbvio que num casamento a gente tem altos e baixos, dias maravilhosos, cenas incríveis, mas a gente tem outras também que não são tão incríveis assim. Na minha opinião, Cássia, quando o casamento acaba? Quando a gente coloca tudo isso na balança e pesa muito aquilo que é ruim, aquilo que vai contra ao que eu tenho de respeito a mim mesma. É nesse dia que o casamento acaba. Não quer dizer que é o dia que você sai da casa ou que assina o papel. Mas é o dia que sim, você sim. entende que, assim, se eu me É o mantiver dia que aqui, começou o divórcio, né? exatamente, porque é um processo. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou embora. Né? A Sim. gente passa anos, eu posso dizer que eu passei anos contados na mão, pensando e planejando como eu faria isso. E se questionando também, porque tem muito disso, né, durante esse processo. Mas será que vale a pena? E as crianças? Sempre colocando na balança muitas coisas, até que um dia você se coloca na balança e Sim. fala: "Não, agora realmente". Mas eu acho que é importante a gente olhar para quanto da construção social e da cultura existe como algo ruim dentro desse processo. E talvez seja essa cultura de olhar para o divórcio, para o lugar da mulher, para quem tem que ser a mulher na nossa sociedade, que paralisa muitas mulheres, Sim. ou que impede que muitas famílias sejam famílias mais felizes. E eu Uhum. acho que esse termo família também é uma coisa importante para a gente pensar, porque não é porque eu saí da casa e houve o divórcio que a família encerrou. Os meus filhos seguem tendo o pai, os meus filhos seguem tendo a mãe.
E para eles fica muito claro, e eu acho que esse é o nosso papel quando a gente constrói, né, o divórcio, de dizer para eles, ele vai ser sempre o papai de vocês. É sempre alguém que vocês vão poder estar ali e construir juntos uma relação de pai e filho. E a mamãe o mesmo. E do lado de lá, a fala precisa ser a mesma. Porque quem decide divorciar são os adultos. Sim. É o casal, Mas, né? mas quem carrega, né, em quem espirra muitas coisas dessa relação do divórcio, infelizmente é nas crianças. E aí, para isso, a gente precisa, sim, ter construído o divórcio, né, ter construído essa ruptura, esse encerramento, para que respingue o menos possível nele. E é assim, eu não sei como é que é feito hoje o divórcio, mas eu passei por um divórcio há anos atrás, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos, pouco mais, e aí não havia nenhum tipo de violência, não havia traição, não havia desrespeito, não havia vícios, e o juiz não se conformava, porque eu não sei hoje, né, mas na cabeça do juiz, e eu acho que da sociedade no geral, é assim: ele não te bate, ele é trabalhador, ele não tem vício, porque vocês vão separar, aguenta, aguenta, né? Então eu ouvi isso, eu não tinha a minha filha, né? Minha filha é do segundo casamento, eu ouvi isso e eu falei, nossa, mas aí você fala, mas será? Será? Não. Aí é quando você novamente se põe na balança e você fala, Mas não, né? isso, Acácia, de novo, né, é um resultado do que a gente entende de cultura e do que é que a sociedade chama de casamento, de divórcio, de lugar da mulher, de papel do homem. Né? Essa frase, aguenta, ele faz isso, ele é aquilo, e aquilo que você tem que aguentar, é de uma violência enorme. Né? E que a Sim, gente não percebe como violência. né? Porque É. é isso, a gente olha e fala assim, mas como assim? Como aguenta? Não é Não, disso que eu estou falando. não, e depois assim, achar que o fato de não beber, de ser um bom trabalhador, de não bater, como se isso fosse felicidade, né? E felicidade E é muito como se isso além. não fosse uma condição sine qua non, que é, né? É isso que se Precisa, espera. já precisa ser, o básico é esse, né? Então a gente espera outras coisas, né, de um casamento, né? Não é simplesmente ter como garantia só a não violência e o sustento, etc. Sim. E eu acho que é isso que você falou, né? O que é que se espera também é algo importante quando a gente entende que um ciclo se encerrou e que outro precisa começar, né? Quais são as expectativas da Cássia? E é interessante pensar que a expectativa ela pode ser mutável, né? Uhum. Então vamos pensar a Ludmilla de 15 anos atrás, quando pensou que casamento, que iria topar o casamento. Quais eram as expectativas que eu tinha? Eu tinha expectativa de ir até velhinhos, de ter a minha casa, de ter isso, de ter aquilo, de ter filhos, de viajar, de ter uma relação ótima, de receber flores, né? Enfim, essas são as expectativas. Ao longo do processo, quantas foram cumpridas e quantas foram frustradas? É outra coisa que vai para a balança. E quando a gente decide recomeçar, a gente também reseta a expectativa, né? E fala, bom, Sim. calma aí, eu já tive essa, deu ruim, deixa eu pensar aqui como é que eu vou ter agora. Mas a expectativa é algo que, na minha opinião, Acácia, ela precisa ser compartilhada. Também é algo que talvez a gente deixe a desejar. Então, É, para te ter uma ideia, hoje a minha expectativa com a minha nova relação, ela é muito clara e direta. A gente senta e fala, então, eu espero A, B e C. E você, o que é que você espera? Não, eu não espero B, hein? Eu tô achando que é outra. Então vamos ver, vamos dar uma alinhada aqui. Para a gente não ter frustrações enormes para pesar negativamente na balança. sim, você está falando assim, eu estou lembrando de uma gestação, né? Da nossa primeira gestação, quando a gente idealiza, né? E a gente acha que tudo vai ser
perfeito, tudo cor-de-rosa, tudo azul, né? A gente fica naquela idealização e depois que o bebê nasce, você tem aí alguns anos para alinhar suas expectativas com o que de fato é real, né? Só que aí, diferentemente de quando é um bebê que nasce, você já tem uma outra pessoa presumidamente madura na sua frente com quem você pode ter um diálogo muito franco e você também, e se possível, se for saudável para você e para a relação, ajustar a sua própria expectativa ou não, né? Eu continuo esperando isso. E eu acho, só pegando seu exemplo da gestação, a Cássia, com a chegada do bebê, e para pegar o gancho, para não deixar de dizer isso, mesmo com o bebê, vale a pena a gente conversar com ele sobre expectativas, Você mais né? do que ninguém. Mesmo com ele, para dizer, olha, desculpa aí, eu estava achando que ia ser desse jeito, a mamãe não está conseguindo, me ajuda a conseguir, me ajuda a te ajudar, né? É, Então, vale a pena mesmo com o bebê. É que daí com o adulto, a gente espera que ele nos responda com palavras também sobre essa expectativa. Com o bebê, ele vai responder para a gente, talvez não com as palavras diretas, né? Mamãe, eu estou de acordo ou não, mas ele vai te mostrar coisas, né? De chorar mais, chorar menos, dormir mais, dormir menos, para ir te contando, mostrando via linguagem quanto que ele também está nessa comunicação. A diferença é que o adulto, além dele mostrar, né, no rosto, gostei ou não gostei, no corpo, gostei ou não gostei, ele vai te dizer, olha, eu não sei se eu estou de acordo com essa parte, com uma palavra, né? a gente espera que seja com palavra, né, Lud, também, E eu porque a acho gente que também espera, esse é um aprendizado importante, a Cássia. Porque a gente fica muito presa, né? Como dizem os mineiros, a gente fica agarrada na palavra. E a gente às vezes perde o que está para sim, além da palavra. não, Então sem eu tô aqui dúvida, conversando com você. Eu e uhum, você, a gente está gesticulando, mexe a sobrancelha, mexe o rosto, balança ou não balança. Se eu disser uma coisa que não caiu bem em você, pode ser que você nem me fale, ah, eu não gostei, mas eu vou olhar para você e vou falar, a Cássia nessa hora não balançou a cabeça. Acho que aqui não deu bom, né? Então, também faz parte da gente pensar nisso, dessa relação, dessa conversa, o que está para além da palavra. Quantas uhum, vezes a gente liga para alguém e fala assim, ei, tá tudo bem? A pessoa fala, quando a gente conhece, você fala, ih, esse tá meio xoxo, o que está é, acontecendo? Né? é, Então, o para além da palavra, ele é importante sempre. No bebê ele é sem fundamental, dúvida. mas no adulto ele é muito importante. E aí você usou um verbo que é importantíssimo nisso, né, que é você falou: "Quando eu conheço a pessoa", né, então isso vale dizer que eu estou prestando atenção naquela pessoa, aquela pessoa é importante para mim naquele momento, e eu vou fazer uma leitura cuidadosa do que é que está acontecendo. Às vezes a pessoa não consegue se colocar em palavras, também tem isso, a pessoa tem dificuldade de se expressar com palavras, mas ela está comunicando, sem dúvida, e a gente precisa estar atento. É isso Sim, aí. com certeza. Por isso que não é fácil, né, Cássia? É. Não é fácil a relação, a troca, porque ela não é direta e eu não garanto que se eu disser para você, Cássia, eu gostei do teu óculos, eu não garanto que você vai escutar eu gostei do teu óculos como algo legal. Uhum. Pode ser que você escute assim, acho que no dia de óculos, né? Será que ela gostou mesmo? Será que esse eu gostei do teu óculos não quer dizer que não era para pôr o óculos? A gente nunca sabe o que o outro está escutando. Mas é nessa troca e nessa relação que a gente vai construindo e que daí precisa de tempo e tudo mais, que a gente vai podendo ver que assim, ó, essa parte aqui é legal eu não dizer tanto, né? Isso aqui eu sei que ali não cai bem, ela não gosta, ou isso ela gosta muito e eu não fazia, eu preciso pensar se eu vou fazer ou não, né? E a gente aqui em casa conversou muito o que é que significa namoro, a Cássia, eu e os meus filhos. E por que eu fiz questão de conversar com eles o que é que de fato significa namoro? Primeiro, para que eu quero criar meninos melhores para as mulheres do mundo, né? Mas depois, porque a gente precisa alinhar o que é que eles estão entendendo de namoro, o que é que eu estou entendendo de namoro. E no namoro
que a gente vai tendo a oportunidade de olhar para o outro e entender mais do que ele está dizendo para além das palavras. É porque é o momento que a gente está se conhecendo, né? E a Sim, gente costuma dizer isso para as mães, né, de bebê pequeno. Ah, é que nem um namoro, né? A gente fala isso. exato. Então, é que nem um namoro porque a gente está dando a chance do outro se mostrar. Os dois estão disponíveis para que essa relação aconteça. Então, é interessante pensar sobre a questão da disponibilidade também. A gente precisa estar disponível sempre, né? Quando a gente pretende estar naquele lugar, né? Então, estar mesmo presente. Ai, Lud, ótima nossa conversa. Foi um prazer te receber. Assim, eu tenho certeza que as mulheres vão amar essa nossa conversa e espero que os homens também. Sim, eu também A gente, espero. a gente tem 5% de audiência masculina, noventa e Que cinco por ótimo. cento de mulheres, Que os mas tem cinco por aqueles. cento possam multiplicar, É né, isso Cássia? aí. A Cássia, eu quero te agradecer pelo convite, né? Eu quero dizer que quando eu decidi publicar nas minhas redes sociais o fim do meu casamento, isso levou um ano para eu conseguir fazer, foi necessário fazer, mas o impacto que isso teve foi muito importante para mim, porque eu recebi pessoas novas que eu nunca vi na minha vida nas minhas redes sociais dizendo: puxa, era isso que eu precisava ler, eu estou vivendo isso, eu não conseguia falar sobre isso, agora eu lendo o seu texto, eu estou querendo falar disso. Então, eu acho que é importante o seu convite para mim, eu fico super honrada dele, mas o espaço da gente poder falar sobre isso e mais mulheres, mais homens, mais pessoas, mais famílias, mais avós, mais filhos poderem escutar e entender que, puxa, precisa existir esse espaço, precisa existir esse assunto. Sim, Muito obrigada. precisamos mesmo. Obrigada a você. E até a próxima, né? Porque aqui a gente Até! deixa o convite para uma próxima. Muito obrigada. Um beijo. Beijo.